Paz do Senhor, meus amados irmãos. Este é o canal de Pastor para Pastor, com o pastor Leomar Ribeiro. E hoje, meus irmãos, mais uma vez trago uma palavra ao teu coração, ao nosso coração. Depois da vinheta. Muito bem, meus irmãos, hoje eu trago uma palavra bem conhecida dos pastores, aqueles que são amantes da palavra de Deus, que amam ouvir, que amam ler a palavra de Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero ler no livro de Jó, capítulo 42, este servo do Senhor, este homem sofredor, que passou uma das maiores provações da sua vida. No livro de Jó, capítulo 42, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum dos teus pensamentos lhe pode ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Porque proferi o que não entendia, e coisas maravilhosas demais para mim, a quais eu não sabia. Ouve e eu te suplico, eu falarei e exigirei de ti, e tu declaras a mim. Eu tinha ouvido coisas com que meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Porque abomino-me e arrependo-me em pó e em cinza. E assim foi que, depois que o Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim aquilo que era certo, como o meu servo Jó. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carnelos, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmo uma oferta queimada, porque o meu servo Jó orará por vós, e só dele eu vou aceitar a oferta, para que eu não lide contra vós conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Muito bem, meus amados amigos, eu trago aqui este capítulo 42, onde nós encontramos, meus amados amigos, irmãos, uma palavra que para nós que estamos lendo essa leitura, nós entendemos. Mas nesse tempo, Jó não entendia o que estava acontecendo com ele. Jó, meus irmãos, enfrenta aqui uma crise, a sua saúde, perde os seus bens, perde seus filhos. Ele perde, meus irmãos, até a sua autoestima. Então, meus irmãos, aqui encontramos amigos dele, falando coisas para ele, meus irmãos, ferindo, ofendendo a sua imagem, chamando Jó de ladrão, que Jó tinha adulterado, que Jó tinha feito coisas horríveis, por isso estava acontecendo aquelas coisas com Jó. Interessante, meus irmãos, que depois o próprio Deus se apresenta para Jó. O próprio Deus tem um encontro com Jó e repreende os seus amigos de Jó. E aqui nós vamos tirar algumas lições para o pastor, para o obreiro que trabalha na obra do Senhor. Alguns pontos, meus amados irmãos, que nós aprendemos no livro de Jó. Primeiros pontos, irmãos, Jó começa aqui dizendo: E respondeu ao Senhor: Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Meus irmãos, nós aprendemos aqui com Jó que Deus tem um plano para cada um, e
que nenhum plano do Senhor na tua vida pode ser impedido. Jó reconhece que Deus tem um plano. Jó reconhece, meus irmãos, que ele estava sob um plano, sob um projeto de Deus, e ele não entendia, e ele não sabia. Ele diz aqui, ó: agora eu sei que tu tinha um plano, agora eu sei que tu tinha um projeto. E ele diz assim: e eu proferi coisas maravilhosas, coisas que eu não entendia, e tu tinha coisas maravilhosas demais para mim. Meus amados irmãos, o pastor tem que entender, o obreiro tem que entender que Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas que nós não imaginamos para a nossa vida. E muitas vezes no ministério acontecem coisas que Deus está trabalhando conosco. Deus está, na verdade, nos preparando, nos projetando para algo que Ele quer concluir em nossa vida. E nesta hora o pastor tem que entender que ele está sobre um plano de Deus, e aquele plano nada pode impedir que aconteça. É isso que Deus está nos ensinando para o pastor, que nenhum plano, nenhum projeto pode ser impedido. Operando Deus, nada, quem impedirá? Nada vai impedir o projeto, nada, nenhum homem, nem circunstância, nem doença vai impedir um plano, um projeto na tua vida. Tu precisa entender isso, meu amado irmão. Isso é coisa importante para a tua vida. Você tem que entender. Muitas vezes, meus irmãos, enquanto o Senhor está trabalhando com nós, pessoas dirão frases que vão nos entristecer. Aqui Jó é ofendido, é chamado de ladrão, é chamado de adúltero, é chamado de várias coisas. Seus amigos e irmãos colocam ele numa baixa estima. Ele então, como na condição de homem carnal, ele se entristece, ele começa a se entristecer, a pedir a morte, a querer largar tudo, coisas que acontecem no nosso cotidiano. Querer largar tudo, querer entregar tudo, não querer mais saber de nada, entrarmos às vezes até numa depressão, irmãos. Isso é muito triste. Segunda coisa que nós aprendemos é que Jó diz assim: na verdade eu não entendia, eu não sabia, eu não te conhecia, eu só te conhecia de ouvir falar. Esse é um problema de muitos, que só conhece Deus de ouvir falar. Isso pode acontecer com pastores que caminham com Deus há anos e na verdade nunca conheceram a Deus. Nunca. E Jó aqui entende que os projetos, os planos dele estavam acontecendo, mas ele não conhecia Deus, só de ouvir falar. Há uma diferença de tu ouvir falar quando tu conhece, ou já ouviu falar de uma pessoa importante, já ouviu falar dos Mamonas, já ouviu falar dos Beatles, de Elvis Presley, mas conhecer, saber o que ele comia, ou quando ele levantava, a hora que ele deitava, é diferente, meus irmãos, como a gente conhece. Na verdade, Jó aqui disse: eu não conhecia a Deus. Você precisa conhecer Deus, irmão. Você precisa sair do teu anonimato com Deus. Você precisa ser amigo de Deus como Abraão. Você precisa ser amigo de Deus como João, o apóstolo amado, que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, a qual foi chamado o discípulo amado. Você precisa ter uma intimidade, você precisa ser amigo de Deus, pastor. Você precisa não só ouvir falar de Jesus, mas o obreiro precisa ter experiência com Deus. E sinto dizer que às vezes a experiência com Deus é na doença, às vezes é no abandono, quando tu te sentes só. Tu vai ter experiências gloriosas, tu vai entender os planos de Deus. Outro ponto, meus irmãos, que Jó fala aqui é: Deus precisava tratar 5 áreas que Satanás tirou de Jó. Satanás primeiro tirou a saúde, tirou a família, os filhos de Jó. Satanás tirou tudo que Jó tinha, os bens materiais. Satanás tirou também os amigos. Satanás tirou a autoestima. Satanás tirou o seu casamento, ficou abatido, porque a sua mulher, em certo ponto da provação, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Deus começa então a restauração de Jó, só que precisava algumas coisas acontecer na vida de Jó. Jó precisava reconhecer que ele não sabia nada,
e diz: na verdade eu não sabia nada, nosso irmão, e na verdade eu não te conhecia. Jó, para ter uma restauração na vida dele, era necessário que Deus primeiro se fizesse ser conhecido por Jó. Segundo, necessário que Jó reconhecesse que ele não sabia nada, que ele não era nada. E nós não somos nada, meu irmão. Sem Deus, sem conhecer a Deus, sem ter uma amizade com Deus, nós não somos nada. Nós só temos conhecimento de faculdade, conhecimentos de vida, com experiências humanas. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós ficamos vazios. Nós nos esvaziamos, nós não sabemos de nada. Nós queremos ser cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós possamos nos encher da plenitude do Espírito Santo, ter experiência com Deus, experiências maravilhosas. Então agora começa a restauração, e a primeira restauração que Deus coloca é que Jó precisava perdoar os seus amigos. Olha, eu só vou mudar situações de vocês, curar vocês, perdoar vocês, se Jó orar por vocês. Agora aquele que orar por aqueles que chamaram ele de ladrão, orar por aqueles que chamaram ele de adulto, orar para aqueles que chamaram ele que ele estava errado, que ele tinha feito coisas horríveis. Como tu vai orar por pessoas assim, meu irmão? Precisava mexer dentro, lá no íntimo de Jó. Jó então vai lá e ora pelos seus amigos, e a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó quando a sua cura interior veio por dentro. Ele agora ora pelos seus amigos, ele toma uma decisão. Ele tinha um plano, como José, meus irmãos, quando os irmãos dele se apresentaram, ele disse assim: quiseram o mal vocês fazer para mim, mas o mal Deus transformou em bênção, porque José mostrou que ele, antes dos irmãos dele aparecer, ele já era um cara curado, ele já era um cara esclarecido, um homem de Deus esclarecido, uma pessoa esclarecida, usando a palavra correta, meus irmãos, usando que ele já era uma pessoa esclarecida, já era uma pessoa que perdoava, que ele disse: não se preocupe, eu já sabia que vocês tinham feito, mas o bem, Deus transformou o mal em bem. Então, meus irmãos, Jó agora ora pelos seus amigos, e o Senhor transforma a situação dele em bênção. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Outra restauração que Deus fez, alguns dizem que Jó casou de novo, mas a Bíblia não fala, meus irmãos. Como dizia o pastor João, o saudoso pastor João Lundgren, o que a Bíblia não está explicando com clareza, não fale com certeza. Ou melhor, o que a Bíblia não fala com clareza, não explique com certeza. Procure, meus irmãos, a Bíblia não é de interpretação nossa, ela é interpretação pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, a Bíblia não está falando que Jó teve uma outra esposa. Ela não fala, então eu vou me basear que ele deve ter perdoado a sua esposa, e a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas lindos e maravilhosos com a esposa, aquela qual era a sua esposa. Houve uma cura no seu casamento também. Deus mudou, Deus deu tudo novo para Jó, agora também mudou a vida dele por dentro. É isso que o pastor tem que entender, alguns pontos, que ele sabe que sem Deus ele não é nada, que ele não sabe nada, que muitas vezes nós não é a nossa quantidade de anos que nós estamos trabalhando na obra do Senhor, não é a experiência, mas sim a experiência com Deus que nos faz o nosso ministério ser próspero. Aprenda isso, meu amado pastor, que o teu ministério vai ser próspero quando começar a ter experiência com Deus. Isso eu falo para você e falo para mim também. Esta palavra, irmão, tanto fala, porque é de pastor para pastor, pastores para pastor. Esta palavra fala com nós dois, irmãos. Então, meus amados, hoje eu quero deixar mais esta palavra aqui para ti, meu amigo, sobre Jó. Você já deve ter ouvido várias vezes. Essa palavra está se tornando repetitiva, mas é pelas repetições que nós seremos salvos. De tanto a palavra nós sendo repetida nos nossos ouvidos, vai produzindo em nós uma fé tão grande, uma fé sobrenatural, para nós enfrentarmos esses nossos campos que são cheios de dificuldade, pessoas doentes, irmãos, não só fisicamente, mas pessoas doentes espiritual, doenças, depressões, casamentos falidos, ministérios falidos e outras coisas mais, meus amigos, que é interessante você aprender. Por isso que eu trago palavras para pastor, meus amados. Nada impede de outros irmãos queridos nos escutarem e compartilhar nosso canal, meus irmãos. Eu não estou correndo atrás
de seguidores, meus irmãos. Eu estou correndo atrás de pessoas que querem ir ao céu, se encontrar nas nuvens com o Senhor Jesus Cristo, pastores que têm ainda o Espírito Santo de Deus trabalhando em prol desta obra linda e maravilhosa, não por ganância, não por vanglória, não por aparecer, mas pessoas, meus irmãos, que querem fazer algo no reino do Senhor Jesus. Por isso eu te dou essas palavras ao teu coração, o canal Pastor de Pastor para Pastor, Pastor Leomar Ribeiro, pastor presidente numa parte da igreja aqui em Santa Maria, Campo de Maringá, com a maior alegria de estar junto com meus companheiros, presidindo este campo de trabalho. Um abraço à nossa convenção CPADERGS, à nossa convenção geral CGADB, e dizer para vocês, meus irmãos, que é uma alegria participar junto com os nobres pastores dessas convenções, e dizer que eu estou aqui não para magoar alguém, nem para ferir algum pastor, mas para trazer uma palavra que produza fé ao teu coração, e esta fé, meus irmãos, possa remover as montanhas e as pedras que estão no nosso ministério. Em nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe.